Epístola de Judas, versículo 3. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas foi alguém que teve uma convivência próxima, muito próxima com o Senhor Jesus, sendo seu meio-irmão. Alguém que, segundo a maioria dos intérpretes, creu muito tardiamente em quem Jesus era. No entanto, quando escreve a sua epístola, ele destaca e mostra de maneira muito clara que ele era um crente convicto, que ele era de fato alguém que havia compreendido o Evangelho e a pessoa do Senhor Jesus. E quando ele escreve a sua epístola à igreja, ele tinha a intenção de mostrar a esta igreja, eu falo isso de maneira muito sintética, 3 verdades. A primeira verdade é que o juízo sobre os ímpios viria e que os ímpios seriam julgados por Deus de maneira imparcialmente justa, pelos seus próprios pecados. Depois ele fala acerca dos crentes, que deveriam estar acautelados, cuidadosos quanto aos falsos profetas, que haviam aos montes na igreja do primeiro século, como existem também na igreja no século presente. E depois ele vai falar acerca da necessidade de resistir a uma heresia comum no primeiro século, que Lutero cunhou com o nome de antinomianismo, que era a experiência cristã independente da lei, contra a lei, daí vem o termo. Essa é a origem etimológica do termo antinomianismo. Então, alguns mestres da igreja no primeiro século ensinavam o seguinte: se você alcançou o evangelho pela graça, Deus te escolheu, você agora é um crente em Jesus, salvo pela graça, você não precisa praticar boas obras. A lei perdeu qualquer efeito sobre a sua vida, então agora você não precisa obedecer nenhum princípio moral da lei. Era a resistência aos princípios morais ensinados por Moisés, incluindo o Decálogo. E aí Judas, tendo em vista que isso estava na igreja de maneira muito comum, ele escreve a sua epístola falando acerca da necessidade dos cristãos entenderem que a graça de Deus nos leva à obediência, nos leva a prezar pela piedade e pela santidade. E aí então ele escreve o seguinte, que ele empregou com diligência a escrever essa epístola. Primeira verdade que esse versículo nos ensina é que nós precisamos ter diligência nas atitudes. Precisamos ver o que está acontecendo e empregar diligência em agirmos. Ações sempre falaram muito mais do que palavras. Ações sempre foram mais importantes do que ensinos. Os ensinos, na verdade, só possuem eficácia quando postos em prática. Aquilo que você recebe como palavra de Deus, para muita gente não é a palavra de Deus. A Bíblia no mundo, em muitos aspectos, inclusive no meio acadêmico, é descredibilizada. Mas, no entanto, a nós que recebemos a palavra de Deus como verdade, como inerrante, devemos empregar com diligência a sua prática. Pregá-la com poder, com veracidade, pregá-la com confiabilidade, pregá-la com total entrega e fervor. Depois, ele vai dizer que ele escrevia acerca da comum salvação, acerca dos aspectos soteriológicos, não apenas subjetivos, mas também objetivos, não apenas aquelas questões acerca da eternidade, do céu, da transformação que virá de maneira escatológica, mas também acerca da transformação agora, no tempo presente. A salvação que nos alcançou de maneira objetiva, mudando a nossa vida, nosso caráter, nosso modo de ser e as nossas obras.
E ele vai dizer: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé seria essa? A palavra fé, pistis, no grego, não dá apenas a ideia de crer, de crença, mas essa fé é uma fé específica, um conjunto de ensinos e doutrinas deixados pelos apóstolos. E aí você pode ir para a carta aos Efésios, no capítulo 4, quando Paulo vai dizer no versículo 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está dizendo é que sobre toda a igreja, todos os cristãos, só existe um Deus, uma só fé e um só batismo. Por isso que temos que continuar pregando com diligência que só existe um caminho para a salvação, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e essa é a verdade, o centro. Este é o grande fundamento da nossa fé. E nós precisamos resgatar isso. A batalhar diligentemente pela fé, não apenas pelas crenças, uma fé subjetiva, mística, que nós vemos hoje muito comum na internet, aonde muitos ditos leitores, alguns até dizem que conhecem sobre tudo, que já viram de tudo, defendendo uma fé subjetiva, o antinomianismo moderno, a graça barata, onde as pessoas podem viver o evangelho conforme seus próprios gostos, onde a Bíblia não é crida como toda a palavra de Deus. Eu acredito que o liberalismo e essa descredibilidade que dão à Bíblia é a grande chave que abre o maior dos abismos no que se diz respeito à fé cristã. Sabe por quê? Se eu não creio no evangelho que condena, que ensina, melhor dizendo, condena não, que ensina que o adultério é pecado, quem me garante que a parte do evangelho que diz que Cristo morreu para salvar-nos é verdade? Se eu descreio nos textos bíblicos que dizem que a prática de relação sexual com pessoas do mesmo sexo é pecado, quem me garante que a parte que diz que Deus amou o mundo de tal maneira é verdade? Esse relativismo acerca da Bíblia é um veneno, é um câncer. Só produz aquilo que não é bom. Porque se eu relativizo os princípios estabelecidos pela Bíblia, pratico o antinomianismo, dizendo, olha, a lei de Moisés é maligna, não produz nada, ou então simplesmente não tem efeito na minha vida, se eu não preciso guardar os princípios morais da lei expressa nos 10 mandamentos, o que me garante então que foi Deus que inspirou a Moisés? E por que Jesus Cristo, nosso Salvador, e seus apóstolos citaram Moisés de maneira tão ampla no Novo Testamento? Por isso que eu e você precisamos batalhar diligentemente pela fé, uma vez entregue aos santos. Precisamos guardar a palavra de Deus e seus princípios como verdades absolutas para nós. Ou então estaremos entregues a uma fé subjetiva, a uma religião de mistério, aonde alguns pregadores parecem mais com sacerdotes de templo pagão do que pregadores do evangelho. De maneira muito simples eu falei e não usei aqui nenhuma profundidade teológica acerca do assunto, até porque não é o propósito desse vídeo. Mas o meu propósito é despertar você para que você se recorde de que em tempos de crise, em tempos de maior embate e de maior tribulação, somente aqueles que creram de maneira fervorosa e de maneira clara na palavra de Deus conseguiram se manter de pé. Dr. Martyn Lloyd-Jones disse em seu livro Avivamento que Deus não derrama avivamento sobre igrejas e crentes liberais. Sabe por quê? Porque todo o poder de Deus, toda a revelação de Deus contém e está expressa em sua palavra.
Não disse contém no sentido de que a Bíblia contém. Digo contém porque tudo aquilo que eu preciso saber acerca de Deus, Deus me revelou por meio da sua palavra. Esta é a fé pela qual eu e você devemos batalhar diligentemente.